Noite com vocês, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que Deus colocou em nosso coração, amém? Eu costumo sempre dizer no início das minhas mensagens: Deus é bom, o diabo não presta, Jesus está voltando, amém? Você crê nessa verdade? Então se prepara para você se encontrar com Ele, amém? Deus está muito feliz. Se eu estou feliz em estar aqui, imagina Deus. Deus está muito mais feliz com você do que eu, pela sua ousadia, pela sua disponibilidade em vir na casa de Deus essa noite, né? Você veio aqui cumprir um dos propósitos da salvação. A Bíblia diz que nós fomos organizados como um corpo. Então crente não é para andar sozinho, crente não é para andar afastado, amém? A Bíblia diz que fomos organizados como um corpo, e quando estamos todos juntos como um corpo, trabalhando juntos, a Bíblia fala que esse corpo bem ajustado, né? As partes bem ajustadas, trabalhando junto, isso promove crescimento, avanço, conquistas, e é isso que nós precisamos fazer, trabalhar para conquistarmos e avançarmos o reino de Deus, amém? Você está sendo participante de uma unção específica aqui nessa noite, né? A Bíblia diz que quando há a união dos filhos dele, né? Ali Deus ordena a bênção, né? Para todo sempre. Há uma bênção específica, querido, para nós, disponível para nós essa noite aqui nesse lugar, simplesmente porque fomos ousados, né, e dispostos em vir adorar ao Senhor aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Essa semana aconteceu algo, eu não sei se você viu os noticiários, eu até comentei isso quinta-feira, eu preguei lá na igreja. Na quinta-feira passada, no dia 18, pousou uma sonda da NASA lá em Marte. Você ouviu falar isso? Viu nos noticiários? Algo realmente extraordinário, né? Deus tem dado sabedoria ao homem, e o homem tem avançado, né? A ciência tem se multiplicado, né? O homem vem conquistando algumas coisas, né? E isso é maravilhoso. Mas aí eu me lembrei de algo que eu havia lido em um livro. E quando os primeiros astronautas chegaram à Lua, isso aconteceu em 1969. Os astronautas da Apollo 11, quando eles chegaram à Lua, o presidente americano chamava Richard Nixon, né? Os mais antigos aí vão lembrar. Então Nixon exclamou bem assim naquele dia, né? Vendo aqueles noticiários, acompanhando tudo aquilo, Nixon exclamou assim: desde a criação esse é o dia mais importante da história. Mas aí entrou em cena um jovem pregador, conselheiro do presidente americano, que se chamava Billy Graham. Já ouviu falar de Billy Graham? Então Billy Graham, com todo carinho, com todo cuidado e com toda a sabedoria dada a Deus a ele, né, com toda a instrução do Espírito, Billy Graham lembrou o presidente Nixon do Natal e da Páscoa. Querido, sem sombra de dúvidas, foi uma conquista enorme a sonda ter chegado, né, o homem ter chegado até Marte. Foi uma conquista enorme o homem ter colocado os pés na Lua. Mas o dia mais importante da história, querido, foi quando o próprio Deus deixou os céus e colocou os pés aqui na terra. O que seria de nós, o que seria das nossas vidas, né? Como seria pago o preço dos resgates, né, das nossas vidas, se o próprio Deus não tivesse vindo aqui nessa terra morrer por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. E é esse Deus que nós honramos, é por esse Deus que nós vivemos por Ele, trabalhamos por Ele, fazemos tudo por Ele, amém? É esse Deus que nós temos que glorificar em tudo. A Bíblia fala que em tudo, né, em todas as nossas ações, as nossas atitudes, em tudo Deus seja glorificado nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 43. Eu trago aqui o abraço da minha igreja, trago o abraço do pastor Joel, né, para toda a igreja. Eu quero apresentar também a minha esposa que está ali comigo, a Lília. É fácil de identificar, é a mais linda de todas que tiver no salão, é ela lá, é fácil olhar, já, né, a beleza já destaca. Há opiniões controversas aí, né? Os maridão já estão enciumados. Amém? Mas eu trago o abraço do pastor Joel. Eu trabalho como auxiliar na Igreja Batista Nova Aliança, bem aqui próximo, em Gaivotas, né? Eu não sou pastor titular da igreja, sou apenas um auxiliar, né? E nós trabalhamos ali na área de ensino, trabalhamos ali ajudando o pastor Joel no ministério dele, amém? Tanto eu quanto a minha família. Isaías 43, versos 18 e 19. Queria ler 2 versículos com você essa noite. Todo mundo já achou? Quem achou diz achei. Isaías 43, verso 18
e 19. Na minha Bíblia diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu quero destacar a parte do versículo 19, a parte do versículo A, que diz assim: o Senhor falando para nós: eis que eu farei uma coisa nova. Amém? É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Deus quer fazer algo novo na minha vida e na sua vida. Amém? Existe algo novo em Deus para nós desfrutarmos, existe algo novo em Deus para nós conquistarmos nele. Quem gosta de coisa nova aqui? Vocês não reparam não que às vezes eu costumo andar, tá? Porque às vezes eu... Quem gosta de coisa nova aqui? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Carro novo. Carro novo é bom demais, sim ou não? Quando é da gente, então melhor ainda, né? Quando a gente pede um Uber e vem um carro novo, já é bom, né? Imagina quando é da gente, na garagem. Limpinho, cheiroso. O carro novo tem um cheiro que só eles conseguem fazer, né? Assim? É espetacular. Ninguém consegue imitar aquele cheiro de carro novo. Casa nova. Quem gosta de casa nova? É bom demais, né? Às vezes a gente mora de aluguel e constrói uma casa. Às vezes nem está pronta ainda, né? Falta terminar um banheiro. Quando nós mudamos lá para outra casa que a gente morava, não tinha um banheiro pronto, não tinha uma parte pronta, rebocada. Mas só de saber que aquilo ali é novo e que aquilo ali é seu é bom demais, traz alegria para o coração, não é verdade? Às vezes nem precisa ser num bairro nobre, igual eu moro na Ibiri, um bairro nobre. Nem precisa ser isso tudo, né? Na Praia da Costa, né? Mas sendo novo já é, né? Sendo da gente é bom demais. Móvel novo, né? Quando a gente compra é bom, né? As mulheres adoram, né? Botar um móvel novo em casa, uma tapaué nova, né? Minha esposa adora tapaué. Minha sogra então tem coleção. Um aparelho novo, uma bicicleta nova, um sapato novo. Mulher adora sapato novo, né? Lá em casa tem um pedacinho assim que a gente coloca os calçados. Então tem 5 repartições. São 4 da minha esposa, 4,5, porque até a minha parte ela já pegou a metade. Ali ela já está dominando. Eu estou vendo a hora que meu sapato vai para outro lugar. Vou ter que tirar ele de lá. A mulher gosta de sapato novo, né? Querido, eu quero despertar você para algo nessa noite. Se coisas materiais novas são tão boas, né, para a gente, trazem tanta alegria ao nosso coração, imagine o novo de Deus, aquilo que Deus tem de novo para fazer na minha vida e na sua vida. É algo extraordinário. De que nós experimentarmos, né, que nós tivermos novas experiências com Deus, de que nós desfrutarmos de uma comunhão mais íntima com Deus, querido, nós vamos desfrutar de uma alegria sobrenatural. Porque para comprar roupa nova a gente precisa gastar dinheiro, não é assim? Você vai lá, né, junta suas economias, um carro novo você vai fazendo uma poupança, vai pagando um consórcio, vai investindo aquele dinheiro ali durante algum tempo, né, para comprar uma casa nova, um sapato novo, você vai lá, passa seu cartão. Mas o novo de Deus, querido, é melhor ainda, porque o novo de Deus é de graça. Deus não cobra nada extra da gente para que possamos conhecer melhor, para que possamos ter experiências melhores com Ele, para que possamos desfrutar mais e mais, né, da companhia dEle. E às vezes a gente faz um sacrifício danado para a gente comprar algo novo, não é assim? Conforme eu falei, às vezes a gente paga prestações para ter um carro novo. Às vezes a gente financia uma casa nova em 30 anos, né? Nesses financiamentos a longo prazo. E às vezes a gente, para comprar uma roupa nova, às vezes a gente deixa até de sair, faz um compromisso, né? Vai chegar o final do ano, eu não vou sair, eu vou guardar um dinheiro, eu vou fazer um compromisso, né? Para fazer isso, para fazer aquilo. Mas às vezes falta um pouquinho de empenho da nossa parte para receber o novo de Deus, espiritualmente falando. Deus tem algo novo para nós, querido, e nós caminhamos sempre ainda, né, em conhecer a Deus. Nós não chegamos no ápice do conhecimento de Deus, nós não chegamos, né, no ápice de tudo aquilo que nós podemos desfrutar em Deus. Existe ainda algo melhor e algo maior em Deus para nós conquistarmos. Existe algo para nós conhecermos a mais dele ainda. E como eu falei, o melhor de tudo absolutamente de graça, sem pagar nada, né? Nós não precisamos investir dinheiro, nós vamos passar cartão, precisar fazer tantos sacrifícios assim. O que precisa então, pastor, para eu poder desfrutar algo novo em Deus, ter novas experiências com Ele, conhecer mais do seu poder, conhecer mais da sua paz, mais da sua unção, que eu possa ser usado mais por Ele? A única coisa que precisa de nós, querido, é empenho, é desejo, é querer desfrutar dessas coisas. Mas é aí que muitas vezes começa o problema do ser humano. É aí que começam muitas vezes as dificuldades.
Porque o novo de Deus está preparado, está pronto, né? Está embalado, foi bem planejado por Ele. Deus quer ter comunhão, Deus quer dar novas experiências, mas não existe interesse da gente em buscar aquilo. A gente vai vivendo uma vida, né, espiritualmente falando, uma vida cristã de maneira superficial, nem com tanta intimidade assim. A gente vai vivendo a vida, vamos levando, às vezes a gente duvida um pouco daquilo que está escrito na Bíblia, né? A gente começa a duvidar, daqui a pouco a gente está crendo de novo. Por quê? Porque não existe algo mais profundo, as raízes são rasas. Mas existe algo melhor e maior em Deus para nós desfrutarmos. Um novo, Deus quer fazer algo novo, né? Quando a gente tem essa falta de apetite pelas coisas espirituais, isso deveria ser algo preocupante. Porque se a uma criança falta apetite, a gente logo fica preocupado, sim ou não? Né? Quando uma criança não tem fome, o que a gente faz? Geralmente a gente pega a criança, leva para o médico, leva para o pediatra. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Vamos tentar ver o que a gente consegue resolver lá. Não é assim? A gente corre logo para o médico, corre logo para o pediatra. Eu vou tomar um remédio, dá um remédio, doutor, para essa criança abrir um apetite. Na minha época, eu nem sou tão velho assim, né? Eu quero destacar, mas na minha época era o tal do biotônico Fontoura. Emulsão Scott, aquilo era um chá do inferno, para não dizer outra coisa. Porque o infeliz que inventou aquilo, ele nunca teve filho, porque o sabor daquilo era a base de óleo de fígado de bacalhau. Era uma miséria do inferno que o cara que inventou aquilo. Mas nós fazíamos questão e tomávamos aquilo, não é verdade? Para podermos consertar o problema do apetite. Às vezes a criança não tem fome, ela já está maiorzinha, a mãe inventa mil e uma coisa, faz carinha, né, nas comidas, né? Faz uma comida que ela mais gosta, faz umas carinhas. A Helena, a minha filha, teve uma época que eu fazia essas coisinhas para ela. Fazia o pão, ela falava, pai, faz surpresa. A surpresa era fazer um rosto, era fazer uma carinha. Ela ficava bolando aquelas coisas. Às vezes quando o bebê não tem fome, né, ela é menorzinha, o que a gente faz? Troca o leite. Era não, passa por Aptamil, passa por Ninho, passa por Lac, passa por... Não é assim? Nós ficamos procurando mil e uma maneiras de resolver a falta de apetite. Às vezes o pai, né, quando é a falta de apetite, o pai já é mais prático, né? O pai não vai para médico, nem tenta nova fórmula. O pai tenta um negócio chamado Havaianas 42. Ele bota ela assim em cima da mesa, né? A criança já regala aquele olhão, a fome vem na hora. Mas, querido, entenda, eu quero perguntar para você, se a fome, né, se a falta de apetite material é algo que nos preocupa, a falta de apetite espiritual pelas coisas de Deus também não deveria despertar uma preocupação em nós? Creio que sim. Porque muitos pais são ágeis, né, em tentar resolver o problema da falta de apetite dos filhos, imediatamente correm para o médico. Mas quando esses mesmos pais precisam resolver a falta de apetite espiritual em Deus, pelas coisas de Deus, eles são negligentes. Os avós são ágeis da mesma forma, né? Quando o neto está sem apetite, ele já pega o neto, corre para o médico, o neto tenta resolver. Mas quando os próprios avós precisam resolver a falta de apetite, né, das coisas espirituais, das coisas de Deus, eles se tornam negligentes. E isso deveria ser algo que nos preocupa, né? A falta de apetite, ela é algo que preocupa a gente, ela deveria ser algo que desperta o nosso interesse. Porque a falta de apetite, a falta de interesse por Deus deveria até mesmo tirar o nosso sono. Assim como a gente perde o sono, né, por causa da criança, muitas vezes nós estamos desleixados de qualquer maneira. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de estudar, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de conhecer mais a Deus, né? Eu ouço alguém dar um testemunho, falar uma experiência com Deus, aquilo não me desperta para ter também. Querida, é uma falta de apetite espiritual preocupante que há hoje em dia. Né? A gente precisa corrigir essas coisas. Aí quando a gente começa a pensar, de repente, né, a falta de apetite espiritual seja porque Deus não tem mais nada para me dar, eu já cheguei a conhecer tudo, ou aquilo que Deus tem para me dar é muito pouco, né? Eu não tenho interesse. Ou será que a falta de apetite espiritual realmente é falha da nossa parte? Nós precisamos analisar essas coisas, né? Outras vezes o que acontece é que a gente está tão acostumado a uma comida, né? Algumas pessoas falam mistura. A mistura do dia a dia, né? Está tão acostumado a comer aquela comida ali que ele não quer receber nada de novo. Já reparou? Tem gente assim? Ela se recusa a conhecer coisa nova, ela se recusa a comer uma comida nova, ela se recusa até a experimentar uma coisa nova, porque ela acha que só aquilo que ela tem já é o suficiente, né, para a vida dela.
E eu preciso falar algo para você, querido, entenda, a mistura, quando eu falo mistura, eu estou me referindo aqui ao alimento espiritual, a mistura, a comida do dia a dia, isso que nós estamos acostumados. Nós temos que dar graças a Deus por tudo que nós temos recebido até hoje, de nossos pastores, de nossos mestres, na EBD, no ensino, na internet, nas pregações da internet. Querido, mas entenda, há sempre algo novo a mais para se buscar em Deus, e nós precisamos nos despertar para isso. Nós não podemos deixar que o comodismo, que a preguiça, que essa falta de apetite se torne algo normal nas nossas vidas. Eu sei que você pode estar no auge da sua caminhada cristã, da sua caminhada, da sua vida espiritual com Deus, mas eu insisto em dizer para você, ainda que a sua comunhão com Ele seja muito boa, que você tenha experiências no dia a dia com Ele, ainda que seja muito bom, existe algo mais em Deus ainda para você experimentar. Se a sua caminhada cristã, querido, anda de uma forma muito relaxada, deixa eu falar algo para você, existe algo novo em Deus para você desfrutar. Deus quer ter novas experiências com você. Deus quer fazer aquele amor arder no seu coração de novo, querido. Deus é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele continua o mesmo Deus, amém? Ele continua o mesmo Deus amoroso, o mesmo Deus carinhoso. A Bíblia não fala que Ele tem amor, a Bíblia fala que Ele é amor, é a sua essência. Quando a Bíblia fala que Cristo era a imagem, a expressão exata do Deus vivo, ou seja, quando nós olhamos para Cristo, o que nós vemos nele? Amor pelas pessoas, amor pela obra, amor pelo pecador. É esse amor, querido, que Deus deseja compartilhar, repartir conosco. Tem muito mais em Deus para a gente crescer, avançar, conquistar, desfrutar. Tem muito mais para a gente conhecer de Deus, se envolver com Ele e aplicarmos na obra de Deus, crescermos, desfrutarmos mais, avançarmos mais. Nós não paramos, nós não chegamos no limite. O problema é que nós mesmos estamos criando resistência a essas coisas. Quando nós paramos para analisar, o problema não está em Deus, o problema geralmente está no ser humano, está em nós, por causa da falta de apetite, por causa da resistência que nós criamos. Quantos aqui já fizeram pipoca em casa? Já fez? Se não fez, já viu fazer, sim ou não? Quando a gente vai fazer pipoca, o que a gente faz? Joga o óleo na panela, liga, bota no fogo, não é isso? Joga o óleo na panela, joga o caroço de pipoca lá dentro, o milho de pipoca lá dentro, não é assim? E acontece duas coisas. Não é assim? Acontece duas coisas. Se o milho virar pipoca, o que aconteceu? Significa que ele venceu a resistência, ele cumpriu o propósito para o qual ele foi colocado ali. Sim ou não? Agora tem vezes que a pipoca estoura, mas fica carocinhos lá dentro sem estourar. Não é assim que acontece? Quando você vai virar na panela, tem um monte de caroço. O que aconteceu com aqueles caroços? Eles criaram resistência ao fogo e ao óleo. Querido, isso pode ser aplicado às nossas vidas. Nós não podemos resistir ao agir de Deus, querido, ainda que seja algo diferente do nosso entendimento. Entenda, Deus vai agir, Deus não vai agir além da sua palavra, mas Ele vai agir muitas vezes além daquilo que nós compreendemos, entendemos. Mas nós não podemos criar resistência a isso. Nós não podemos resistir ao óleo, que é o Espírito Santo, ao fogo, amém? E nós precisamos quebrar toda a resistência que existe em nós, para que possamos desfrutar, Quando eu e você recebermos o novo de Deus, e sermos transformados, para que isso aconteça, querido, é necessário quebrar qualquer resistência que haja em nossas vidas. Muitas vezes as resistências, são deixar de lado algumas tarefas que a gente julga ser mais importante, que a gente julga ser melhor do que muitas vezes vir para a igreja, do que tirar tempo para Deus. Nós precisamos não resistir ao agir de Deus na nossa vida para que possamos alcançar coisas novas dele. Deus quer te revelar algo novo, te transformar, renovar, te dar uma nova vida, te encher de alegria e paz. Ele quer fazer isso comigo e com você. É o desejo dele. Nós encontramos isso na palavra. Ele quer que nós cumpramos, que eu cumpra e você cumpra o propósito pelo qual nós vivemos nesse mundo. Você não veio aqui para juntar bens. Você sabia disso? Você não veio aqui para ficar rico. Aquilo que você tem, querido, Deus está te abençoando, inclusive para você abençoar a obra de Deus. Não é para juntar, porque eu nunca vi enterro que vai caminhão atrás. Você já viu com a mudança do sujeito? Não existe, querido. Mas nós estamos dando muita importância e muito valor, muitas vezes, às coisas materiais, e com isso nós criamos resistência, porque nós ficamos muito preocupados em adquirir as coisas, muito preocupados, em ganhar dinheiro, e não sobra muitas vezes tempo para Deus, ou não sobra às vezes tempo de qualidade.
Porque uma coisa é você ter tempo para Deus, outra coisa é você ter tempo de qualidade para Deus. Aleluia. Resistências que nós precisamos quebrar na nossa vida. Precisamos administrar essas coisas. Não deixe que nada nesse mundo, querido, ocupe o lugar de Deus na sua vida. A prioridade. Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. Aí sim Ele vai fazer algo tremendo. Quando eu e você nos colocarmos, Senhor, eu quero receber o novo, eu quero ter experiências novas com o Senhor, eu quero que meu coração arda de novo pela obra, pela Tua palavra, eu quero ser uma bênção. Querido, quando eu e você tomarmos de fato essa decisão, se prepara, porque Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. É só a gente quebrar a resistência. A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo e tomou a forma de homem, de servo, né? Ele veio para morrer na cruz por nós. O que Jesus fez com tudo isso? Jesus quebrou qualquer barreira, qualquer empecilho que existia separando nós e Deus. Não há mais resistência da parte de Deus de forma alguma. O acesso foi livre. Quando Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou, foi inaugurado um novo e vivo caminho em Cristo Jesus, para que nós possamos nos achegar a Deus através dele. Lembra do templo? A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima e embaixo. O que aquilo representa? Representa que não há mais barreiras. Antigamente Deus habitava no Santo dos Santos. Deixa eu falar algo para você, querido. Jesus veio e inutilizou aquele lugar. Inutilizou. Deus não mora mais lá. Deus não fica mais representado lá naquele lugar. Ele veio morar dentro de mim e de você. Há um Espírito excelente morando dentro de nós. Para quê, pastor? Para que possamos ter comunhão com Ele, vivermos com Ele, andarmos com Ele, termos experiências novas com Ele, desfrutarmos o agir de Deus. O Santo dos Santos agora, né, se tornou um lugar inutilizado. Eu costumo dizer que às vezes, se você pegar o templo, né, o antigo templo, e colocar na mão de um arquiteto, de um decorador de interiores, ele vai pegar aquele cantinho dos Santos e vai dar outra utilidade para aquilo lá, porque Deus não está mais lá, Deus está em nós, morando na nossa vida, no nosso coração. Às vezes a gente pensa assim: Deus foi para o céu, Jesus foi para o céu e o Espírito Santo teve que descer, faltou lugar lá para 3. Não, querido, Ele veio como uma promessa para morar em nós, um Espírito excelente morando em nós. Para quê? Para nos ajudar, orientar, instruir, nos revelar as grandezas de Deus. Para isso nós precisamos não resistir ao agir de Deus em nós. Pararmos de nos preocuparmos com tantas coisas que têm tirado a prioridade de Deus de nossas vidas e nos dedicarmos a Ele. É Ele que revela a majestade de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo é Ele que escruza as profundezas, o conhecer, o saber de Deus. Se você quiser conhecer algo de Deus, querido, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo que mora em você. Pergunte para Ele, se abra para Ele, né? Converse com Ele, fale: eu quero entender essa palavra, eu quero ter experiências novas com Deus. Né? Eu tive uma experiência um tempo passado com Deus, algo que eu busco de novo, que aquilo se repita. Por quê? Porque eu preciso alcançar, é uma meta minha, eu quero sentir aquilo que eu senti de novo. É isso que nós precisamos ter, né? Disposição, se render, querido. Quando nós nos rendermos a Deus, se prepara, porque Deus vai agir de maneira excelente na nossa vida. Não resista ao novo de Deus. Quem anda com Deus sempre tem algo novo para desfrutar, uma unção nova, uma experiência nova, né? Toda decisão começa sempre partindo, né? Toda conquista começa sempre com a decisão de tentar. Não vai dar certo, mas você nem tentou, como é que você sabe? Não, eu vou tentar, eu vou ser uma bênção, Deus vai me usar, eu vou conhecer esse Deus de verdade, eu vou conhecer esse Deus a fundo, eu vou conhecer essa paz que essas pessoas pregam, eu vou conhecer esses livramentos que essas pessoas pregam, eu vou conhecer, sabe, esse evangelho que essas pessoas pregam. Eu quero ter experiências com Deus, experiências minhas, não as dos outros. As dos outros são boas, né? Edificam a nossa fé. Fé vem por ouvir a palavra de Deus, uma pregação, um bom testemunho. A gente acrescenta a fé, a gente aumenta a nossa fé, mas nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. A minha vida espiritual, a sua vida espiritual hoje não se resume a tudo aquilo que você já viu até hoje com Deus. Há muito mais ainda para se conquistar nele, né? A nossa intimidade com Deus não se resume àquilo que nós já conquistamos. Pastor, mas tão bom, mas tem algo mais ainda para você desfrutar em Deus, algo mais para você receber dele. Nosso conhecimento de Deus não se resume ao pouco que nós sabemos, né?
Eu estava estudando, hoje eu dei aula lá, até peço perdão, porque eu cheguei, o culto já havia começado, mas é porque eu estava dando aula na escola bíblica, e a gente estuda, prepara estudos, né? E a gente vai se aprimorando, e quanto mais a gente aprende, querido, mais dá vontade de conhecer, mais dá vontade de estudar, mais dá vontade de aprender de Deus, de tão bom que é. Porque experiências novas, conhecimentos novos. Às vezes a gente já passou por um texto tantas vezes, aí quando você lê aquilo de novo, né, buscando e estudando e comparando, o Espírito Santo vem e te mostra algo novo ali que você não tinha reparado. Oh, coisa boa, que coisa maravilhosa poder desfrutar. Deus já nos habilitou a vivermos o excelente, o sobrenatural. Cristo já fez isso por nós. Aonde, pastor? Eu não vi isso. Na cruz do Calvário. Deus já te habilitou a viver uma vida vitoriosa, uma vida excelente. Deus já te habilitou para isso. Você precisa tomar posse dessas coisas. Deus já te habilitou para viver o extraordinário, viver coisas grandiosas nele, né? Deus já deu todas as condições para nós desfrutarmos disso. Ele já a Bíblia fala, Paulo fala em Romanos, que ele já nos habilitou para essas coisas, para uma vida sobrenatural. Você já reparou, você conhece alguém que tem carteira de motorista e não dirige? Conhece? Geralmente isso acontece com quem? Acontece com as mulheres, né? Às vezes só tem um carro em casa, o marido e a mulher tem a carteira. Então às vezes só tem um carro. Aí na hora de sair o marido já vai lá, passa a mão na chave, já senta no carro. Não é assim? Outros têm a oportunidade de dirigir, têm habilitação, mas não dirigem, têm medo, não têm confiança. Mas todos nós conhecemos alguém que tem habilitação e seja por qual for o motivo, não dirige, não é assim? Gente, exatamente isso acontece muitas vezes na nossa vida espiritual. Cristo já nos habilitou a vivermos algo extraordinário, uma vida acima dos sentidos, uma vida de fé, uma vida de conquista, uma vida de vitória. Nós já fomos habilitados para aquilo, mas as pessoas não tomam posse. Elas andam com medo, elas andam ressabiadas, elas andam, desconfiadas. Parece que as promessas de Deus na Bíblia não são mais convincentes para elas. Elas já foram habilitadas. Cristo já falou, desfruta, eu dou a paz para você, é a minha paz, não é a paz do mundo, é a minha paz. Mas elas insistem em andar preocupadas, ansiosas. Jesus falou, não se preocupe com coisa alguma, né? Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores do campo, quanto mais vós, né? Se vocês sabem dar coisas boas para o filho de vocês, imagina Deus, né? Vocês como filhos. Ou seja, Deus já nos habilitou a vivermos uma vida longe das preocupações, longe dos problemas, mas nós insistimos em andar abraçados com a ansiedade, com a preocupação, com a falta de paz, com a desconfiança. Já fomos habilitados, mas nós não desfrutamos dessas coisas. Nós precisamos tomar cuidado. A verdade, querido, é que, toda essa falta de paz que a gente vive, toda essa ansiedade, tudo isso, querido, é porque a gente não conhece, né? Não conhece Deus a fundo, a gente não conhece Deus de verdade, né? A gente não tem a confiança necessária para viver aquilo, né? O excelente que Deus já preparou para nós, o sobrenatural. Cristo já nos habilitou a viver uma vida tranquila, longe da preocupação, mas nós não fazemos o uso desse direito, por falta de conhecer Deus, né? Há uma fonte de poder e vida inesgotável em Deus, e ela está disponível para nós. Deus não tem interesse nenhum em deixar de compartilhar algo conosco. Há uma fonte inesgotável, né, de poder, mas nós precisamos conhecer esse poder e essa vida para desfrutarmos dela em nós. Há uma fonte de graça e paz inesgotável em Deus. Deus quer compartilhar essas coisas conosco, mas nós precisamos buscar, correr atrás, conhecer, né, mais da graça e do amor e da paz de Deus, para que possamos desfrutar dela de verdade na nossa vida. Nós só desfrutamos daquilo que nós conhecemos, querido. Se você não entende de paz, não entende da paz, você não vai desfrutar dela. Se você acha que Deus não age a seu favor, querido, é porque você não tem conhecido Deus o suficiente. Então como você vai desfrutar de algo que você não conhece? Nós precisamos a cada dia nos dispor mais em conhecer a Deus, né? Deus tem que ser, né, na nossa vida o alvo todos os dias, né? Buscar o novo com desejo, com vontade, com determinação. Aí a gente vê algumas pessoas falando assim, pastor, mas eu estou tão desanimado, eu estou tão cansado, eu estou tão preocupado, eu estou orando, eu estou esperando Deus, né, me animar, eu estou esperando Deus fazer isso, fazer aquilo, eu estou esperando Deus, né, me tirar dessa situação que eu estou.
Já ouviu gente falando assim? Mas olha o que Paulo fala lá em Efésios 6,10: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você consegue entender aquilo que a gente leu? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que o poder, o lugar para se fortalecer é no Senhor, mas a Bíblia não diz que é Ele que me fortalece, é Ele que te fortalece. A Bíblia fala que é nós que nos fortalecemos nele. Porque entenda, querido, se a iniciativa em fortalecer tem que ser de Deus e você anda fraco, então Deus está falhando com você. E a gente sabe que Deus não falha. Mas Paulo diz: irmãos, fortalecei-vos no Senhor. A iniciativa tem que ser nossa. Somos nós que temos que buscar. Você quer poder? Busque em Deus. Você quer desfrutar da graça? Busque em Deus. Você está precisando de força? Busque e se fortaleça no Senhor. É nós que temos que fazer isso. A iniciativa tem que ser nossa, né? Nós que temos que vencer o comodismo, nós temos que vencer a preguiça, né? Nós que temos que desejar novas experiências, nós que temos que desejar estar com Deus, desfrutando da palavra dele. Estou tão cansado, eu me fortaleço no Senhor. A iniciativa é nossa, tem que partir da gente. Precisamos sair do comodismo, vencer a preguiça, né? Muitos de nós às vezes estamos levando uma vida medíocre, e Deus não merece esse tipo de comportamento de nós. Aí no mesmo capítulo, lá no verso 13, Paulo vai dizer assim: irmãos, tomando toda a armadura de Deus, para que vocês possais resistir no dia mau. A armadura está lá, mas quem que vai colocar a armadura? Quem que vai vestir ela? É eu e você. É nós que temos que tomar posse dessas coisas, né? E nos fortalecermos, colocarmos a armadura de Deus para nos fortalecermos, para podermos resistir ao dia mau. Não é Deus que vai pegar a força e colocar em você. As pessoas estão esperando que Deus faça algo, quando na verdade a iniciativa, a Bíblia diz, deixa claro que a iniciativa tem que ser nossa. É por isso que há tantas pessoas fracas na fé, pessoas espiritualmente, né, falando, porque elas estão esperando uma posição em Deus, quando na verdade a posição tem que ser nossa. A armadura de Deus, o que é? São, né, as atitudes que nós devemos ter. Cristo já venceu a batalha por nós, amém? Nós não somos uma igreja militante, nós somos uma igreja vitoriosa. A vitória já foi dada na cruz. Agora nós precisamos nos posicionar, o escudo da fé, o capacete da salvação, os pés do Evangelho. Essas coisas nós tomamos posse, né? E nós nos preparamos para poder resistir ao dia mau, às investidas de Satanás, né? Ao inimigo. É nós que temos que tomar posse dessas coisas. Deus espera uma atitude de nós. Nós precisamos nos conectar a essa fonte, se conectar em Deus. Poder de Deus não falta, graça não falta, paz não falta, amor não falta da parte de Deus, mas é eu e você que temos que nos conectar a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração, de verdade. Não é uma busca superficial de qualquer jeito, é uma busca intensa, com vontade de querer mais de Deus. Eu não me conformo com a vida espiritual que eu levo, não me conformo, eu sempre quero mais. Eu sempre quero conhecer mais, eu sempre desejo mais, eu preciso de mais de Deus. Eu preciso de forças, eu corro para Ele, eu me fortaleço nele. Eu tenho que ter tempo, né, diário com Ele, eu preciso ler a palavra, eu preciso estudar, eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso buscar, né? Nós estamos vivendo uma geração